Boa noite, meu querido irmão e minha querida irmã e amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha sobre sua família, sobre sua casa e sobre você hoje e para todo sempre. E que Deus lhe dê ânimo e conforto ao seu coração e lhe derrame mais e mais da sua presença, e que você e todos os seus termine o dia com a paz e a tranquilidade, confirmando que o Senhor está cuidando de você. Este é o meu desejo. Aleluia! Vamos louvar e adorar ao Senhor nesta noite, engrandecendo o teu santo e precioso nome. Amém? Então Jesus viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais descemos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e se jogue no mar, e
e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Toda vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco. E se eu estou aqui podendo falar contigo, única e exclusivamente, ó Pai, pelas tuas misericórdias, ó Pai, te agradeço por isso, Deus. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada irmão, seja ela financeira, espiritual, de saúde. O Senhor conhece o coração e a situação de cada um, e eu peço que o Senhor possa estar provendo, ó Pai, tudo o que é necessário para sanar essas necessidades, Deus. Te peço também pela situação em que vivemos, uma situação complicada, onde nós temos que abdicar do nosso convívio social com aqueles que amamos,
e isso é muito difícil, mas nós também sabemos que nós servimos a um Deus que pode nos conceder, ó Pai, tudo aquilo que precisamos. E nesse momento, Pai, eu te peço, Senhor, faça o nosso coração se acalmar, Deus, que nós possamos descansar em Ti, Deus, sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida, independente de qual seja a situação em que nós estivermos vivendo, Deus. Assim como na tempestade o Senhor faz acalmar, e ao mesmo Deus a quem nós pedimos, ó Pai, que o Senhor acalme também essa tempestade que está em nosso coração, ó Pai, em relação à pandemia, ó Pai. Nós possamos aguardar, esperar em Ti. Estamos ansiosos por essa vacina, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o tempo certo, que nós possamos aprender a esperar em Ti, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca falhou, não falhará, e essa convicção, ó Pai, nós só podemos ter em Ti, ó Pai. O Senhor esteja conosco, nos dê uma noite abençoada e abençoe a cada um irmão que está nos ouvindo. É essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho e vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para fontes sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele não para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, no livro de Josué. Josué,
capítulo 1, nos versículos 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Glórias a Deus. Amém pela palavra do nosso Senhor. Desejamos ser bem-sucedidos na vida. Ser bem-sucedido é uma questão de ponto de vista. Uma questão do ponto de vista como ter um emprego dos sonhos, é ter status, ser rico ou ser rica, possuir bastantes bens materiais, ser uma pessoa bem de vida, bem-sucedida, ganhar na Mega Sena e etc. A definição é aquele que obteve êxito em seu empreendimento. A definição para ser bem-sucedido é aquele que obteve êxito em seu empreendimento. E para sermos bem-sucedidos, precisamos conhecer a vontade de Deus e fazer de seus caminhos e pensamentos os seus próprios caminhos e pensamentos. O título para nossa mensagem de hoje, pelo livro de Josué, é Servo Bem-Sucedido. Servo Bem-Sucedido. Como lemos o texto do versículo 2 e versículo 3, a aplicação que podemos trazer para nós nesta noite, de que ser um servo bem-sucedido, ele primeiro precisa ser chamado pelo próprio Senhor. No versículo 2 nós lemos que Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então a gente vê que Deus sempre se dá a conhecer para os que a Ele busca e também aos que Ele pretende se comunicar. Podemos ver que quando Ele está caminhando com você, quando Deus está caminhando com você, o Senhor se revelará e falará contigo. Exemplo, há muitos na Bíblia. A gente pode começar que Deus sempre falou com os seus servos, Deus sempre fez conhecer aos seus servos os seus propósitos, os seus planos e seus ideais. Ele falou com Noé para construir a arca, porque haveria de haver um dilúvio, né? Houve o dilúvio. Deus também falou a Abraão, falou para Abraão que ele seria o pai de muitas nações, que ele teria um filho ainda na sua idade já avançada, falou com ele quando tinha que apresentar o seu filho, né, para o sacrifício. Deus também falou a Moisés quando estava lá recolhido no seu cantinho distante do Egito, e quando Deus fala com ele que ele seria aquele que por Deus iria salvar o povo da escravidão do Egito, Deus falou com ele de diversas maneiras, de diversas formas, e falando com ele, se apresentando a Faraó. E o povo assim ainda também não acreditava muito, né? Tinha um coração muitas das vezes endurecido. Deus também falou com Josué. Deus também falou com Josué, sucessor de Moisés, para que caminhassem até a terra prometida por Deus. Deus também falou com Jonas, para que ele fosse a uma determinada cidade para pregar o seu evangelho, anunciar ao povo a palavra dele, mas Jonas tomou outro rumo. E muitos outros. A Bíblia, então, está repleta de exemplos de que Deus falou. Então, para ser bem-sucedido,
precisa ser chamado pelo próprio Senhor. Era ouvir a sua voz. E Deus sempre se dará a conhecer para os que a Ele busca e também os que Ele pretende se comunicar. Uma outra aplicação que podemos ver aqui nesse texto, e que está um pouco mais à frente, é que para ser um servo bem-sucedido precisa ter clareza sobre os propósitos de Deus. E nós podemos ler isso neste capítulo 1 de Josué, do versículo 1 ao versículo 7. O versículo 1 ao versículo 7 está escrito assim, que Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para passar este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, precisa ter clareza sobre os propósitos de Deus. O fato é que Deus sempre falava com seu servo Moisés. Em diversos textos bíblicos, a afirmação é: Deus falou. Deus falou a Moisés. Ainda nesse mesmo capítulo, 1 de Josué, no versículo 1 a gente vê que a coisa já tem uma certa mudança, já há uma mudança. Olhamos com uma certa mudança esse texto, porque o Senhor vai dizer: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Então, quando Deus está com você, quando Deus está com os seus servos, o Senhor manifestará a sua vontade e também o seu propósito. E nesse propósito, Deus conversou para animar, para encorajar, para entusiasmar o seu servo Josué, diante da enorme responsabilidade em conquistar a terra prometida. Uma outra aplicação que podemos tirar desse texto de Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3, é que para ser um servo bem-sucedido, precisa confiar plenamente em Deus e na sua palavra. Podemos confirmar isso lendo os versículos 10 e o versículo 11, onde foi a preparação para atravessar o Jordão. Diz assim o texto, versículo 10 e versículo 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Então, para ser um servo bem-sucedido, precisa confiar plenamente em Deus e na sua palavra, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor lhe faz conhecer, naquilo que Deus revela aos seus. Deus, o Senhor, foi bem claro que Josué, seu servo, poderia contar com a segurança da conquista,
porque Deus já havia de entregar a terra ao povo de Israel. Então vemos aqui esta aplicação, esta lição. Para sermos bem-sucedidos, para ser um servo bem-sucedido, para sermos um povo bem-sucedido, precisamos confiar plenamente em Deus e na sua palavra. E por último, uma outra lição ou aplicação que podemos ter para a nossa vida, como servos do Senhor, é que para sermos um servo bem-sucedido, precisa-se crer na presença do Senhor. Precisamos crer na presença do Senhor nas nossas vidas, nos acompanhando dia a dia, mantendo-nos um relacionamento de pai para filho e de filho para pai. O versículo 5 nos diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então é preciso crer na presença do Senhor. Quando Deus conversa com os seus, ele não deixa dúvida. Quando Deus se revela, quando Deus se faz conhecer, quando Deus conversa com seus filhos, com as suas filhas, com o seu povo, com a sua igreja, Deus, quando conversa com os seus, ele não deixa dúvida nenhuma. E simplesmente Josué não teve dúvidas daquilo que o Senhor falou. Amém? Glórias a Deus. Então eu quero concluir essa meditação para nós nesta noite. Sem a força e coragem pessoal de Deus, fracassaremos no que toca a enfrentarmos os desafios ou assumirmos as responsabilidades para as quais Deus, o Senhor, nos convoca. Que o Senhor nos ajude a entender, igreja, irmãos e amigos, que o Senhor nos ajude a entender e a praticar os princípios de formas que sejamos fiéis, a fim de desfrutarmos de todas as conquistas que Ele, o Senhor Deus, já planejou, já preparou para todos nós. E que, para tanto, a palavra de Deus os abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos orar a Ti, agradecendo a Ti, Senhor, por mais uma noite, por este culto, ó Pai, realizado para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a Primeira Igreja Batista em Costa Barros, toda a sua membresia, toda aquela comunidade, Senhor, que carece de ser agraciada pelo Teu Evangelho, de serem salvos em Cristo Jesus. Pai, que dali também possa surgir servos e servas para serem bem-sucedidos no Teu Evangelho. E aos amigos que nos acompanham online nesse momento de pandemia, nos nossos cultos, que eles também possam receber o chamado e, Senhor, ó Pai, serem abençoados com a salvação através de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que possamos corresponder com a Tua palavra, corresponder com fidelidade, com segurança, acreditando e confiando no Senhor, para também, Senhor, sermos bem-sucedidos na Tua obra. Perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa o Teu povo durante toda esta semana. Senhor, ó Pai, que o Senhor possa fazer muito ainda nas nossas vidas durante esses dias. Tenha misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai. Nos dê força, ânimo e vigor para continuarmos seguindo os Teus caminhos, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas contemplando, Senhor, a conquista da nossa Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém celestial. Desde já eu te agradeço e mais uma vez te peço perdão pelos nossos pecados e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre o Teu povo, hoje e para todo o sempre. Amém.